Fala, Caiporada! Aqui é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 26 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Salve, salve, Caiporada! Começar nossas análises aqui então, mas antes eu gostaria de agradecer a vocês por estarem acompanhando o canal, e o canal está crescendo com bastante inscritos, beleza? E também eu gostaria de dizer que nossas análises vêm muito bem e nossos palpites vêm batendo acima de 80% há alguns dias. E gostaria de também levantar que nossas análises são sempre assim, 50% sorte e 50% análise. Com isso conseguimos ter o nosso palpite com uma boa análise e também contando com a sorte, beleza? Vamos lá então, separei Mohamedan Daka versus Abahani. Separei essa partida de Bangladesh com o mercado para casa marcar o primeiro gol. Por que eu separei este mercado? O Mohamedan tem 77% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Abahani tem 44%. No histórico são 8 partidas com 2 vitórias do Mohamedan e 6 empates. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o Mohamedan ele está com 10 jogos marcando gols e o Abahani vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos casa marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Mohamedan vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida na Austrália, separei Melbourne Victory versus Sydney. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Melbourne Victory tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória e está com 43%. No histórico são 19 vitórias do Melbourne, 17 empates e 25 vitórias do Sydney. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Sydney vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos do over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne Victory, over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Melbourne City contra o Melbourne Victory, que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Oran versus Alger. Separei essa partida na Argélia com under 3,5 gols. O Alger jogando fora de casa, ele tem 49% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Oran tem 22%. No histórico são 9 partidas para o Alger, 12 empates e 5 vitórias do Oran. E a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Oran ele não tem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E o Alger ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols em maioria das partidas. Apenas uma partida do Oran contra o Constantine, que foi 4-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Melgar versus Cusco. Separei essa partida com over 1,5 gols no Peru. Melgar tem 63% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Cusco tem 33%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 10 vitórias para o Melgar, 11 empates e 12 vitórias para o Cusco. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Melgar ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E o Cusco vem sofrendo gols nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Melgar, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Cercle Brugge versus Standard de Liège. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bélgica. O Cercle tem 63% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Standard tem 33%. No histórico, são 10 vitórias do Cercle, 8 empates e 28 vitórias do Standard. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Standard vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Cercle, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos,
temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, na Superliga da Bélgica Feminina, separei Ladies Genk versus White Stars. Separei essa partida com Ladies Genk para vencer o primeiro tempo. Por que eu separei esse mercado? Ladies Genk tem 77% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O White Stars, ele tem 0%. No histórico são 7 partidas pelo Genk, nenhum empate e 2 vitórias do White Stars. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Genk ele não tem empates nos últimos 5 jogos e o White Stars vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Ladies Genk ele venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Genk também vence o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Helsinki versus Mariehamn. Separei essa partida com over 2,5 gols na Finlândia. O Helsinki tem 67% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Mariehamn ele tem 44%. No histórico são 46 vitórias do Helsinki, 12 empates e 7 vitórias do Mariehamn. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Helsinki ele tem 8 jogos sofrendo gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Carrick Rangers versus Cliftonville. Separa essa partida com over 2,5 gols na Irlanda do Norte. O Cliftonville, jogando fora de casa, ele tem 53% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto Carrick tem 39%. No histórico são 26 vitórias do Cliftonville, 4 empates e 1 vitória do Carrick. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Carrick não tem empates nos últimos 5 jogos e empatou 4. E o Cliftonville vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Larne versus Narry City. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Larne tem 77% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Narry City ele tem 22%. No histórico são 6 vitórias do Larne, 1 empate e 1 vitória do Narry. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Larne vem vencendo a 3 partidas e o Narry vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Tigres versus Tijuana. Separei essa partida no Campeonato Feminino do México com vitória a casa seca. Por que eu separei este mercado? O Tigres tem 74% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. Tijuana tem 44%. No histórico, são 6 vitórias do Tigres, 3 empates e 1 vitória do Tijuana. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tijuana vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Tigres vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, o Tigres venceu 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Tigres vem vencendo as últimas partidas. Então, para essa partida, Tigres para vencer essa partida seca, beleza? Próxima partida, Lyon versus Rennes. Separei essa partida na França com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Rennes. E o Lyon tem 56%. No histórico são 25 vitórias do Lyon, 17 empates e 17 vitórias do Rennes. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lyon vai marcando gols nos últimos 6 jogos e o Rennes vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E na casa do Lyon, under 3,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Eintracht Frankfurt versus Mainz. Separei essa partida com o mercado de under 7,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida. E verificando no árbitro, ele tem uma média de 4,3 cartões por partida também. Jogando em casa, o Eintracht ele tem uma média de 1,75 e jogando fora, o Mainz tem uma média de 3,22. Verificando os últimos jogos do árbitro, ele tem poucos jogos que ele ultrapassa os 7,5 cartões e são 3 deles dos últimos 20. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 7,5 cartões, beleza?
Próxima partida, Cagliari versus Torino. Separe essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Torino jogando fora de casa é com uma pequena vantagem e ele está com 42%. Verificando na forma recente, ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cagliari tem 33%. No histórico são 15 vitórias do Torino, 13 empates e 11 vitórias do Cagliari. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cagliari não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Torino vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Cagliari, under 3,5 gols em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Almeria versus Alavés. Separe essa partida com under 3,5 gols em La Liga. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Alavés e o Almeria tem 17%. No histórico são 6 vitórias do Alavés, 3 empates e 3 vitórias do Almeria e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Almeria vem a 5 jogos sem vencer e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos na casa do Almeria, under 3,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Eibar versus Mirandés. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha, com vitória e empate para casa. O Eibar tem 58% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Mirandés tem 56% também. No histórico são 6 vitórias do Eibar, 8 empates e 2 vitórias do Mirandés. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mirandés ele vem a 3 jogos empatando. E nos últimos gols das duas equipes, temos vitória e empate para o Eibar em todas as partidas. Na casa do próprio Eibar, empatou 2 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Eibar em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza? Próxima partida, Chelsea versus Aston Villa. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com over do 1,5 gols. O Chelsea tem 45% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Aston Villa tem 72%. No histórico são 32 vitórias do Chelsea, 13 empates e 16 vitórias do Aston Villa. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chelsea ele não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Tottenham versus Manchester City. Separe essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O City tem 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tottenham tem 67%. No histórico são 29 vitórias do Tottenham, 9 empates e 21 do City. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tottenham vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Manchester City ele vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Muito obrigado a todos e agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over do 1,5 gols para Melbourne Victory versus Sydney, over do 1,5 gols para Cardiff Rangers versus Cliftonville. Vitória seca para Tigres no Campeonato Feminino do México. Separei under 3,5 gols para Cagliari versus Torino, over 1,5 gols para Chelsea versus Aston Villa. E por último, over meio gol no primeiro tempo para Tottenham versus Manchester City. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!